Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Vamos iniciar mais um estudo em torno da palavra do Altíssimo, o Messias, nosso Redentor. E desta vez é continuação daquele último vídeo que vimos sobre o nome do Pai e agora o nome do Filho. E para iniciarmos o estudo, quero ler uma palavra que está escrita no livro de João, ou Yohanan no hebraico, no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler na versão de King James, atualizada. Assim está escrito: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim. Aqui está escrito Deus, mas no hebraico, no lugar da palavra Deus, é Elohim. Então eu vou ler Elohim toda vez que aparecer a palavra Deus. E a palavra era Elohim. Ele, a palavra, estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Agora eu vou adiantar para o versículo 14, onde está escrito: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui temos que o apóstolo João, ele está falando de um ser que é a palavra. E essa palavra estava com Elohim, o Deus, como está na tradução, e era Deus. E ele cita essa palavra não como sendo a palavra de um outro ser, mas sendo essa palavra um ser. E por meio desse ser foram criadas todas as coisas. E no versículo 14, como foi lido, está escrito que aquele ser, aquela palavra com que foram criadas todas as coisas, aquela palavra se fez carne e habitou entre nós. Eu li essa escritura para testificar do nome do Filho, porque aquele que se manifestou entre nós, como o apóstolo Paulo ensinou, este é o mistério da piedade. Então vamos ler para termos um quadro claro. Em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde está escrito: Sem dúvida, grande é este mistério da fé. Elohim foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Este Elohim é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Como ele disse, foi manifestado em carne, porque em João, capítulo 1, versículo 14, está escrito que ele se fez carne, a palavra, e essa palavra teve um nome, como está no livro de Atos. Vamos ao livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, onde está escrito: E porquanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Esta é a versão de King James, que fala que não existe outro nome dado debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos, como está em outras traduções, porém com outras palavras. E esse nome é o nome
da palavra que se fez carne, daquele ser que se manifestou entre os homens, como o Messias de Nazaré, o Mashiach. E agora eu te pergunto, por que ele se fez carne? Por que Elohim se manifestou em carne, como disse o apóstolo Paulo? E por que ele se fez carne, como disse o apóstolo João? Vamos ler então no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque ele se fez carne e porque ele se manifestou em carne, como João e Paulo disseram. Está escrito: porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Elohim enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Eis o motivo dele ter se feito carne, como João ensinou, e ter se manifestado em carne, como o apóstolo Paulo ensinou, cheios do Espírito Santo. E esse nome foi dado a Maria pelo anjo Gabriel. Sabemos que é assim que está escrito. E quando o anjo Gabriel falou com a Maria, Maria de Nazaré, qual língua ele falou com ela? Será que ele falou em grego? Em português? No inglês? Qual era a língua falada na época? Descobrimos que é o aramaico. Porém, toda a oração dos israelitas e dos hebreus, ou judeus, como é conhecido hoje, eram feitas no hebraico. Consequentemente, o nome do Pai, que está nas Escrituras Sagradas, como no último vídeo que vimos, é um nome hebraico. E devido o Filho ter dito que veio em nome do Pai, o nome dele também é hebraico. Mesmo o dialeto sendo aramaico, o nome dele é hebraico. E qual será a língua que o anjo Gabriel falou com Maria? Aramaico e hebraico. Ele não falou grego, português, inglês, latim ou outra língua. Sendo assim, conforme está escrito, ele deu um nome que está acima de todo nome. Um nome com significado de Salvador ou de Redentor em hebraico, porque eles eram hebreus pertencentes a Israel, onde a língua lida nas Escrituras Sagradas é o hebraico. Mesmo que o dialeto fosse aramaico. Porém, mesmo no hebraico e aramaico, não existem as letras J. Por isso que o nome foi hebraico. Não foi em português, como conhecemos o nome Jesus, mas foi em hebraico. Era Maria, grega, brasileira, romana, americana, para ouvir o nome em uma outra língua, ou os nomes que traduziram para outras línguas? Não. Ela foi uma filha de Israel, que conhecia o hebraico e o aramaico. Consequentemente, ela ouviu o nome do anjo Gabriel. Não foram vários nomes com várias traduções. Ela ouviu somente um nome, e um nome hebraico. Agora vamos ver nas palavras do próprio Messias como que é o nome dele. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Então no versículo 43 está escrito: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis.
Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Aqui temos o nosso Salvador, o Redentor de Israel, o Messias de Israel, o único Messias, o Messias de Nazaré. Ele dizendo aos fariseus que veio em nome do Pai. Como está escrito, eu vim em nome de meu Pai. E que nome é este? Lembram do último estudo que fizemos? Do último vídeo, intitulado O Nome do Pai. Sobre o tetragrama, as 4 letras do alfabeto hebraico, Yud, Re, Vav, Re, que é o nome do Eterno, o nome do Pai. E como ele mesmo disse aqui, eu vim em nome de meu Pai. E ele ensinou esse nome aos discípulos. Vamos ver nas palavras do próprio Messias. Para isso vamos ler agora então, no mesmo livro de João, o Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 11 ao 17. Vamos ver o que ele diz aqui. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Temos aqui o próprio Salvador dizendo que o Pai protege os discípulos no nome dele, que é o nome que ele deu para o Messias, para o Filho. E continuando lendo, temos: enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. E quem é a palavra? É ele mesmo. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem João testificou que é a palavra, como lemos no início, no capítulo 1 do Evangelho de João, que aquele que era a palavra se fez carne. E como ele mesmo disse, aqui no versículo 6, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Ou seja, o Redentor de Israel, nosso Salvador, ele ensinou o nome do Pai aos discípulos. Consequentemente, ele ensinou no hebraico, que é a forma que está escrita nas Sagradas Escrituras. Como vimos também no último estudo, intitulado O Nome do Pai. Ele ensinou aquele nome aos apóstolos, aos seus discípulos. Ele ensinou, porventura, no grego, no aramaico, no latim, no inglês, no português. Eles falando em aramaico e hebraico, vocês acham que ele tem ensinado o nome do Pai como Kyrios, do grego, que é Senhor em português? Adonai, que é uma palavra substituta do nome do Eterno, YHWH, ele não ensinou essas palavras aos apóstolos como o nome do Pai. Ele aqui está dizendo que ensinou o nome do Pai aos apóstolos. Mas não foi Kyrios, Senhor, nem Adonai. Ele ensinou o YHWH, Yud, Re, Vav, Re, a pronúncia desse nome. Como vimos
No último estudo, você que ainda não viu, veja o estudo intitulado O Nome do Pai. Eu deixarei na descrição o link do vídeo para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, sem ter visto o vídeo intitulado Nome do Pai. E para reforçar ainda mais, como ele disse em João 5,43, que veio em nome do Pai, temos ele dizendo aqui também, em João 17, no versículo 11, agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, falando dos discípulos, dos apóstolos. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Aqui temos que o nome do Pai foi dado ao Filho. E era o nome dele, o nome do Messias. E qual era o nome do Pai que vimos? O Eu Sou. No último vídeo, aprendemos a ler as 4 letras do nome Santo, do eterno Criador de Israel e do mundo todo. Yahweh, o Eu Sou. E aqui o Filho está dizendo que tem o nome do Pai. E o Filho, quem é? É o Salvador. Por isso que dizemos Yahushua, porque é o nome do Pai, no Filho, que é o Redentor, o Salvador. Sendo assim, o seu nome tem o significado de Salvador, ou de que o Eu Sou salva, o Eu Sou é a salvação, Yahweh salva. Esse é o nome do Filho. Yahweh salva, que quer dizer Yahushua, porque o termo Shua, ou Shua, dependendo do sotaque, é salvação em hebraico. Aí temos no nome de Yahushua as mesmas letras do nome de Josué no hebraico moderno, Yehoshua, porque Yahushua é no hebraico arcaico ou hebraico antigo. Porém são as mesmas letras que estão vendo aqui na tela. Yod, Re, Vav, Shin e Ain. E como está nessa imagem aqui agora, com os nomes das letras. A palavra Shua compõe as letras Shin e Ain, como estão vendo aqui na imagem. Lembram dos maçoretas que criaram aqueles pontinhos ao redor das letras hebraicas? Que foi citado no último vídeo, o nome do Pai? O que diferencia o nome de Josué para o nome do Salvador são aquelas letrinhas que dão o som das vogais. A pontuação é diferente, que dá o som das vogais. Para Josué e para Jesus, como traduziram. Porém, no original em hebraico é Yehoshua, hebraico moderno, e hebraico arcaico, Yahushua. Ambos nomes têm o termo Shua no final, que quer dizer salvação. Porém, a pontuação para o som das vogais que é diferente. Aqui temos uma outra imagem da Bíblia hebraica, só Antigo Testamento, com o nome de Yehoshua, Josué, e as mesmas letras que compõem o seu nome. Aqui não temos os pontinhos dos maçoretas, mas equivale às mesmas letras, para que você veja que não é invenção humana. Essas letras existem nas Sagradas Escrituras. Aí você pode perguntar, mas não é Yeshua ou Yeshua? Yeshua ou Yeshua é no hebraico moderno. Lembra que no primeiro vídeo vimos que houve uma renovação, uma restauração da língua hebraica, assim criando novos caracteres hebraicos, das letras hebraicas? Então surgiu assim o hebraico moderno, porque a língua já estava quase morta. Poucos falavam. E é provado que existe também o hebraico arcaico. E no hebraico arcaico não é Yeshua, mas pode ser Yahshua, a forma resumida, como está abreviado também na palavra
Aleluia. Como vimos também no primeiro vídeo, a palavra aleluia, que quer dizer louvor a Yah, ou louvado seja Yah. Yah, primeira sílaba do nome do Pai, ou do nome do Eterno, o qual o Messias disse que veio em nome dele, o qual também disse que o Pai deu o seu nome a ele, o nome que me deste, disse o Salvador, naquele versículo que lemos. Ou seja, o seu nome começa com Yah, Yahshua, que quer dizer Yahushua, que quer dizer que Yahu salva, que também quer dizer que o eu sou salva, ou o eu sou é a salvação. Ah, mas você também pode dizer, conforme muitos dizem e ensinam por aí, que isso não é importante, saber o nome, é irrelevante. O que eu discordo plenamente, porém respeito sua pessoa por crer no nome de Yeshua, Yahshua, Yehoshua, Jesus, Jesus Christ no inglês, Yesu, Jesus no grego e latim, né? Jesus. Respeite sua pessoa, porque você crê no mesmo personagem do Salvador. Porém, o nome é importante sim, o nome original. Por que original? Porque os outros nomes foram traduzidos por homens. E o único nome dado dos céus pelo anjo Gabriel foi no hebraico. Não foi traduzido por homens. Essa é a diferença. Aí você pode dizer, como muitos pastores, doutores dizem, isso é irrelevante, sem importância. Como pode ser sem importância se até o seu nome tem importância para você assinar contrato, ter o seu documento, se apresentar nos locais? Seu nome tem importância. Então por que que o nome do Criador, o nome do Pai, o nome do Filho não tem importância? Então, amigos cristãos, vocês estão equivocados ao dizer que o nome do Pai e o nome do Filho é irrelevante. Não tem importância saber. Não é importante saber. Isso é um equívoco. Os respeito porque creem no mesmo Messias, mas é um equívoco dizer que o nome dele não é importante. Então, revejam essa ideia, se realmente não é importante, porque as Escrituras Sagradas dizem que o nome dele é importante, porque serão perseguidos por causa do meu nome. E em outras passagens que eu não vou ler nesse estudo, ele também diz que o nome dele é blasfemado entre as nações. Por que será? Quando no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que não existe outro nome, ali não está se referindo somente ao personagem. A própria Escritura diz que é nome, não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não está escrito no plural, não existe outros nomes dados aos homens. Está escrito, não existe outro nome dado aos homens, no singular, ou seja, é um nome só. Não são vários nomes diferentes. É lógico que é só um personagem. Só existe um Messias. Adoramos o mesmo Salvador, porém o nome dele é importante sim. Nós respeitamos e também esperamos respeito para aqueles que creem no nome de Yahushua, ou Yahshua. E vocês que creem no nome de Jesus, vocês precisam respeitar esses, porque alguns desses os respeitam, porque cremos no mesmo personagem, no mesmo Messias de Nazaré. Embora alguns radicais possam se achar mais santos que outros, crendo no nome de Jesus ou no nome de Yahushua. Porém, não podemos ser soberbos a tal ponto de se acharmos superiores para com outros. Mas o nome dele é importante. E uma outra coisa que é evidente, que talvez ainda não tenham analisado, é que o nome de Yahushua, ao pronunciar
E ao ver a letra, também, ali você vê o nome do Pai e do Filho, e o significado de salvação, o qual outros nomes traduzidos no português, Jesus, no grego, Iesus, no latim, Jesus, não possui nome de salvação. Sabemos que o nome que traduziram é do Salvador, está referente ao Messias Salvador. Porém, na tradução que fizeram, se perdeu o verdadeiro significado na própria letra de salvação. SUS não significa salvação nem no grego, nem no hebraico e nem no latim. Porém, foram as letras que traduziram. Jesus, Jesus, não tem significado de salvação. Sabemos que esses nomes foram aplicados ao Salvador, por isso que são amados. O nome de Jesus é um nome amado, porque está aplicado na pessoa que é amada. O amado das nações, o Salvador, o Messias de Israel. Porém, esses nomes traduzidos, se você for verificar, não tem significado de salvação ao pé da letra mesmo. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras são fiéis e verdadeiras. Agora, as letras traduzidas não são totalmente fiéis e verdadeiras. Existe corrupção. A diferença é que no nome original em hebraico, temos o Shua, que vem de salvação, e o nome do Pai, Yahushua, se cumprindo no Filho, como ele mesmo disse, o nome que me deste, que é o nome dele, que estava sobre o Filho, como lemos nos versículos desse estudo. Então, amigo ouvinte, amado irmão, irmã, servo, serva do Altíssimo, nós respeitamos quem crê em nome de Jesus. Os amamos. O nome de Jesus é amado, porque está aplicado na pessoa do Salvador. Porém, não tem o significado original de salvação, nem com J, nem com E, nem com S, U ou S, porque a letra J mesmo não existe no hebraico. Os apóstolos nunca pronunciaram o nome Jesus. A fonética Já, Joju não existe no hebraico, nem no aramaico, e nem no grego que eles usaram. Ou Koine, que era o grego antigo, que nem é mais usado hoje. Agora, ressalto mais uma vez que o nome é importante. Você pode crer, se sentir no seu coração e entender conforme as escrituras que estudamos e vimos. A letra ela mata, mas o Espírito Santo que vivifica, o Ruach HaKodesh, ele vivifica e nos dá entendimento. Porém, não tem problema se você não quiser entender ou buscar entender esse nome. Pode continuar com o nome de Jesus. Eu respeitarei você, porque você crê no Salvador. Embora o nome de Jesus, como outros traduzidos, não tenha verdadeiramente o significado de salvação. Porém, também peço respeito para aqueles que creem no nome de Yahushua, ou Yahshua, porque a maioria desconhece esse nome, porque não buscaram a verdade quanto a esse nome e quanto ao nome do Pai, porque acharam irrelevante. Acreditaram no que os teólogos disseram e os doutores deste tempo, que o nome ficou inefável, como vimos no primeiro estudo. Porém, o nome não é inefável, está nas Escrituras Sagradas. Mas saiba de uma coisa, que não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um Salvador. Você pode chamar ele do nome que quiser, porém, o nome dele é Santo e Salvador. Aí você pensa, realmente, qual seria a melhor forma de chamá-lo, ou de invocar o seu nome. Mas uma evidência que o Filho representa o Pai, tanto como imagem invisível, porque vindo a ele, vê o Pai, isto também implica no nome, que está sobre ele, como ele mesmo disse,
o nome que tu me deste, como lemos lá na oração que ele fez. E em João capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, ele diz: se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vos o conheceis e ouvistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Yahushua ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Nessa passagem, o Messias, é claro, que quem vê a ele, vê o Pai. Porque ele é a imagem do Deus invisível, como está traduzido. Ou do Elohim invisível. Ao Pai ninguém jamais viu. É no Filho que ele se revelou como Messias e como homem. Porém, ele é um ser onipresente. Está em todo lugar e também está no corpo do Messias, como imagem visível do Elohim invisível. Lembrando outra vez, para ficar mais fácil de entender, que a palavra aleluia, ela permaneceu nas Sagradas Escrituras sem alteração, com a primeira sílaba do nome do Pai, no nome do Eterno, abreviada. Aleluia. A palavra aleluia no hebraico original começa com a letra H, que tem som de RR. Por isso é aleluia. Aleluia, sem a letra H na frente, é a forma aportuguesada, alterada para a palavra. No original, essa palavra é hebraica e tem a letra H na frente, que dá o som de RR, por isso a pronúncia correta é aleluia. O que eu quero trazer a atenção dessa palavra é que nas Sagradas Escrituras não existe aleluia. Você não encontra nenhuma evidência histórica ou na própria tradução da Escritura, em suas diversas traduções, algo referente a aleluia. Por isso que não é Yeshua, mas Yahshua, que quer dizer Yahushua, porque ele vem em nome do Pai. E o nome do Pai começa com Yah, por isso é aleluia, louvado seja Yah. Não é aleluia, não existe louvado seja Yeh. Estou entendendo? Essa é a diferença do hebraico moderno para o hebraico arcaico antigo. O hebraico moderno possui algumas alterações equivocadas, porém faz parte da língua do hebraico moderno. Muitos hebreus ou judeus atualmente falam hebraico, mas nem se dão conta da alteração que ocorreu. Alguns sabem, porém outros também não acham importante. E também não possuem a revelação do Ruach, que é o Espírito Santo, como conhecemos. Existem outros adeptos que colocam um ditongo no nome do Salvador, em hebraico arcaico. Ditongo A-O, pronunciando Yahushua. Porém, esse nome não confere com as Sagradas Escrituras, porque na gramática hebraica não existe ditongo. Não existe essa fonética de ao, de duas vogais juntas. Isso que é ditongo. É só verificar a Bíblia hebraica. Até dos judeus que negaram o Messias e nem possuem essa revelação. Mas o nome dos profetas estão lá, com a pronúncia do nome do Eterno. E para finalizar esse estudo, vou ler uma escritura que está escrita no livro de João, capítulo 6, versículos 37, 38 e 39, onde está escrito: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum,
de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E mais uma vez, para testificar do nome, no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 10 está escrito: para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, amigos, visitantes do canal, que o eterno Criador, em nome de Yahushua HaMashiach, nos abençoe grandemente e até o próximo estudo. E lembre-se, você ama o Messias? Então escutem o que ele disse. E depois, uma última vez, ele apresentou seus discípulos às margens da Galileia. Vocês me conhecem e me amam? Alimentem meu rebanho, pois meu rebanho está em todas as nações. Percorram o mundo todo e preguem o Evangelho a todo aquele ávido de saber. Eu estou com vocês sempre, mesmo até o fim do mundo.